Aplaude mais forte ao Senhor, você que pode. Aplaude mais forte, igreja do Senhor, aplaude mais forte a Ele. Bota a força nessa mão aí, querido, e aplaude a Ele com vontade. Aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Saúdo a todos com a santa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quantos estão contentes com o Senhor? Diga graças a Deus. Só aqueles que acreditam em uma grande liberação da parte de Deus hoje aqui, diga aleluia. Pega a tua Bíblia comigo, por favor. Aproveitando que você já está em pé, pega a tua Bíblia comigo, por gentileza. Vamos direto ao assunto. Atos 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Poderoso, fiel e eterno é o nome daquele que reina e sempre reinará sobre as nossas vidas. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Só aqueles que encontraram, diga: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Quem não encontrou, diga: eu sei. Amém. Atos dos Apóstolos 2. Eu quero ler com a amada igreja apenas um versículo. O versículo também de número 2. Diz assim: e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam assentados. E de repente veio do céu um som, e ele parecia como um vento. O som era semelhante a um vento muito forte. E de repente esse som começou a encher, toda a casa. O som estava enchendo toda a casa e os irmãos ainda estavam assentados. Podem se assentar. Amém. Amém. Eu quero glorificar e exaltar ao Senhor por essa oportunidade única que Ele está me dando de poder mais uma vez cultuar e exaltar o precioso nome dEle, e assim compartilhar com cada um dos irmãos uma sabedoria oculta em mistério, um alto nível de conhecimento, a fim de que você entenda que toda conquista ela é proporcional ao seu nível de conhecimento. Não adianta. Ministério Deus dá, unção Deus derrama, conhecimento você busca. E sabemos que a igreja está sendo destruída não é porque os irmãos não estão rodando mais no poder. A igreja está sendo destruída não é porque os milagres não estão acontecendo, é porque está faltando conhecimento. E hoje eu quero dividir. Qual é a vantagem de você adquirir conhecimento se você não puder compartilhar com alguém? Ninguém vence sozinho. Vencer sozinho não é vencer. E vitória não é vitória se você não tiver com quem compartilhar. Estou muito contente, muito feliz. O meu único incômodo é que minha esposa, infelizmente, não pôde me acompanhar. Ela está resolvendo uma documentação na Itália. E assim me rolou hoje uma carreira solo. Estou só a metade. Mas creio que Deus vai ser misericordioso e vai me usar. Até o dia de hoje os meus ouvidos ouviram falar, mas hoje os meus olhos te veem. Te ouço sobre o pastor já, não só pelos seus filhos, mas por vários pregadores amigos meus que já passaram por aqui, liberando uma palavra de ordem profética. Então eu poder dar lugar hoje aqui é um privilégio. Muito obrigado. Amém, muito obrigado. E me perdoa já por tudo que vai acontecer aqui. Que eu não consegui resolver muita coisa até o dia de hoje. Peterson e Magdiel. Não adianta, né? Vocês é a ponte para... Eu acho que por vias normais eu não chegaria aqui. Mas graças a Deus que todo doido reconhece outro doido.
eu sempre falei para ele, não, o dia que eu for lá na tua igreja, eu vou pegar leve, vai ser suave na nave, de boa na lagoa, tranquilo como grilo. Pode ficar tranquilo, eu vim da Deus de amor, eu sei também me conter. Mas a hora que eu cheguei, eu falei, e aí? Eu vou pegar leve hoje. Ele falou, não, você vai dar lugar. Eu falei para ele, você tem certeza? Porque eu sempre prego nas igrejas como se fosse a última vez. E tem igreja que é mesmo, nunca mais me convidam. Eu estive agora nos últimos meses pregando lá na igreja do pastor Silas Malafaia, na sede. Ele convidou eu para pregar 4 dias. Eu falei para meus amigos, eu creio que lá eu não volto nunca mais. Gente, eu fiz coisas. Depois a gente fala sobre isso. Deixa eu só dizer algo para os irmãos. Estou contente, porque Pentecoste 50, né? Pentecoste 50. Alguns irmãos acham que Pentecoste é rodar até o sovaco espumar. Pentecoste é 50. Era a festa da colheita, onde se reuniam mais de 10 nações para comemorar na mesquita do centro de Jerusalém. Quero aproveitar todo o tempo para compartilhar aquilo que Deus me deu, e eu tenho certeza que você vai receber em nome de Jesus. Fiquei 10 anos no campo missionário, e aí Deus colocou no meu coração de treinar jovens para enviar no campo, porque segundo a última pesquisa pelas juntas de missões do Brasil, maior é o número de missionários que estão voltando do campo do que os que estão indo. Então entendemos que é necessário enviar, mas como enviar se a gente não treinar? E aí Deus colocou no meu coração de treinar jovens no campo missionário. Tipo assim, eu confino os jovens em um sítio e levo eles até a situação extrema, até o limite deles. Tudo que eles vão viver no campo, eu faço eles viverem ali em poucos dias. E depois desse treinamento, dessa imersão, eu envio. Faço parte de algumas bases na África, Malawi, Chimoio, Maputo, Tete, Dondo, Moçambique. Faço trabalho com os índios do sul do nosso país, as tribos terenas, Kaiowás, Cardiuás, Kidauanas, Quilombolas e Chavantes. E faço trabalho também dos ribeirinhos de Pará, Amazonas, Macapá, Afuá, Bailique, Buritizal e no extremo sul do sertão nordestino, abrindo poços artesianos. Aí eu estava fazendo uma pesquisa. Você sabia que o número de ciganos no Brasil excede o número de índios? Tem mais cigano no Brasil do que índio, e a igreja ainda não desenvolveu um trabalho com os ciganos. Agora estou fazendo um curso para poder trabalhar com a ciganaiada, porque é bom que na hora da oferta eles dão ouro, que é o que tem no dente, que já ajuda a gente também, né? Já perdeu um dente, mas abençoa o reino. Aqui ó, eu prego para surdo. Então eu prego em igreja onde só tem surdo, cruzada de surdo, congresso onde só tem surdo, conferência, é um silêncio total, mas é mão para tudo quanto é lado. Então pregando para o surdo, eu consigo fazer 4 personagens ao mesmo tempo. A maioria dos pregadores pentecostais para surdo consegue segurar o surdo na cadeira 15 minutos, eu seguro 1 hora. E se o surdo levantar, eu agarro o que tem de mais pesado, taco nele, ele manda ele para o hospital, mas para casa ele não vai. Então assim, pregar para surdo não é fácil. E se Deus me levantou para pregar para surdo, não interessa como, mas você vai entender o que Deus me revelou essa noite. Então assim, parei um pouco de pregar para surdo, mas prego para quem ouve como se eu ainda estivesse pregando para surdo. É aí que tem muita gente que não gosta. Mas se você vai gostar ou não, agora não interessa, o microfone está na minha mão, a oportunidade é minha. Depois você decide aí com o pastor Adelino, em nome de Jesus. Esse dia eu estava num congresso de surdo, aí um surdo começou a fazer uns sinais que eu não entendia, porque eu sei os sinais do Paraná, de São Paulo, sei o do Rio de Janeiro, porque de estado para estado dá uma mudada das coisas. Aí ele fazendo uns sinais que eu não entendo, eu saí do meu lugar, fui até lá o surdo, eu falei assim, que sinais é esse? Ele falou assim, não, isso aqui é língua estranha. Eu falei, pelo amor de Deus, isso é pecado. A língua estranha em sinais, isso não existe, só se o Espírito Santo me provar o contrário. Olha, aí no teu lugar, fecha os teus olhos e diga assim comigo, Senhor, rasga tudo, mas fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Amém? Amém? A primeira coisa que você precisa entender é que Pentecoste vem para marcar o fim. Aqui ó, Pentecoste
Pentecoste vem para marcar o fim e o início de um novo ciclo. O Pentecoste veio para isso, veio para trazer o novo a fim de que o odre velho fosse quebrado. Então quando eu falo Pentecoste, eu estou dizendo para você: para de insistir, para de sofrer por insistir em um ciclo que na tua vida já se fechou. Quando eu falo de Pentecoste, eu falo: vira a página, reage, chega de sofrer por algo que Deus não tem mais para você. Você precisa entender que Deus jamais vai começar um ciclo na tua vida se Ele não fechar esse. Ele jamais vai iniciar um novo ciclo se Ele não fechar esse. Então você tem que entender que essa festa de Pentecoste anuncia o fim e o início de um novo ciclo. O fim e o início de um novo ciclo. Diga assim comigo: Pentecoste marca a vida do crente. Mas toda vez que Deus vai trazer um Pentecoste, Ele precisa montar um quadro profético. Pentecoste não acontece sem quadro profético. Primeiro Deus monta um quadro profético, depois Ele libera o Pentecoste. Aí você me pergunta: o que é quadro profético? É quando Deus reúne em um mesmo lugar pessoas certas. O Pentecoste jamais será liberado se antes Deus não reunir no mesmo lugar pessoas certas. Eu disse pessoas certas. Deus, Ele precisa reunir as pessoas para trazer um grande avivamento. Na verdade, a gente não precisa de muitos na banda, de muitos no corpo de diáconos. A Bíblia diz em Atos que a igreja primitiva crescia em multidão, e os apóstolos viram que precisava de diáconos, e aí eles levantaram 7. 7 dava conta de uma multidão, 7 dava conta de uma multidão, 7 dava conta de uma multidão, porque era 7, mas eram os diáconos certos. Deus trabalha com pessoas. Deus trabalha com pessoas. Não precisa de muita menina na dança, precisa de meninas. Não precisa de muitos músicos na escala, precisamos de músicos. Não precisa de muitos diáconos, precisamos de diáconos. Mas é muito pastor ungindo o diácono pela necessidade da obra, e esse é o motivo errado. Não devemos ungir alguém porque a obra está necessitada. Quem cuida da necessidade da obra é Deus, não você. Você fica na tua. Ou você unge porque foi Deus que chamou, foi Deus que separou, e é Deus que quer enviar, ou deixa passar batido. Hoje você vai entender quem te chamou. Hoje você vai entender para quem você está fazendo essa obra. Hoje você vai entender que o teu ministério não é para agradar os outros. Pentecoste dá significado para a nossa existência, resposta para a nossa luta e propósito para o nosso ministério. Nos leva além de entender quem somos. O Pentecoste nos faz entender quem Deus é em nós. Até o dia de hoje você entendeu quem você era. Chega, a partir de hoje você vai entender quem Deus é em você. A partir de hoje você vai entender quem Deus é em você. Por isso que Esther, ganhando o concurso de beleza em primeiro lugar, mesmo não tendo acesso a salão de beleza, mesmo não tendo acesso às clínicas estéticas, ela ganhou em primeiro lugar, e ela não ficou soberba, não ficou metida. A irmã não pode ser muito bonitinha que já empina o nariz, o rapaz já não pode ser muito bonitinho que já quer pisar. Ela não deixou as vitórias dela alterar quem ela era, porque ela sabia quem Deus era nela. Ela entendeu que maior que a necessidade era o propósito, porque quando a necessidade fala mais alto, o propósito perde a voz. Mas Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em glória cada uma das suas necessidades. Então rumo ao propósito, rumo ao propósito, rumo ao propósito, rumo ao propósito. Pentecoste, para acontecer, Deus tem que montar um quadro profético. E um quadro profético é quando Deus reúne no mesmo lugar pessoas. E Jesus ficou encarregado de começar a escolher essas pessoas certas. Aí Jesus diz assim: não, preciso começar a escolher os camaradas certos. Então eu vou lá para o norte da Palestina. Eu vou sair do centro de Jerusalém.
onde é badalado, onde tem ibope, onde tem fama, onde tem aplausos, onde tem beleza, onde tem ídolos. Eu vou para o norte da Palestina, eu vou para o norte da Palestina, eu vou lá para o norte da Palestina. Lá para o norte da Palestina. E para você que não sabe, o norte da Palestina era um lugar onde ficavam os judeus que era discriminado, sofria bullying. E o povo desprezava os judeus que eram do norte da Palestina, porque é igual aquele povo que mora perto do Paraguai, que não sabe se fala português ou espanhol ou portunhol, que a gente não sabe mais nem que bagaceira é aquilo, se é brasileiro mesmo, se é paraguai, não sabe. Os judeus que moravam no norte da Palestina, como eles moravam próximo às nações gentílicas, eles eram discriminados. Eu disse que eles eram. E Deus ama uma pessoa que é. Nossa, Deus não pode ver alguém que é discriminado, alguém que sofre injustiça, alguém que é improvável, que ele já gruda. Aqui, ó, Jesus lá no norte da Palestina começa a escolher os judeus que eram discriminados porque estavam próximos às nações gentílicas. Para você que não sabe, as nações gentílicas não eram consideradas como uma nação salva por Deus. Por isso que Jesus tratou a cananeia daquele jeito, comparando ela a um cachorro, dizendo: eu não vou tirar dos filhos para dar para você, porque você é um cachorro. Mas aí ela ensinou Jesus o que um cachorro faz. Ela falou: já que eu sou um cachorro, eu não preciso sentar na mesa. Já que eu sou cachorro, não precisa me dar garfo, nem faca, nem prato. Já que eu sou cachorro, eu fico debaixo da mesa. Se cair uma migalha, eu cato. Se cair uma migalha, eu cato. Se cair uma migalha, eu cato. Aí Jesus começou a observar que aqueles que não eram escolhidos dava mais valor do que aqueles que eram. É aí que a gente entra, porque em nenhum momento na Bíblia fala da gente. Povo de Mauá, bichinho de São Paulo, não tem. A gente foi mesmo no bolo, a gente foi assim mesmo no bolo, no vácuo mesmo assim da graça. Os meus não me receberam, mas todos quantos me receberam, eu dou poder de serem chamados filhos de Deus. Aqui, ó, o norte da Palestina era tão perigoso que lá tinha aquelas facções, queimava ônibus, a coisa já sanar, explodia, os caminhoneiros já fechavam, não tinha gasolina, não tinha mais diesel, não tinha mais nada, que já fazia guerra, explodia tudo, que era tiro. É o gueto. Sabe o gueto, do guetation, da biqueira, da bocada, aquele lugar que você passa no Salmo 91, é o norte da Palestina. Olha onde Jesus vai, né? Aqui, ó, Jesus se sentiu tão à vontade lá que ele escolheu 1, 2, escolheu 3, escolheu 4, escolheu, por que não, 5, escolheu o quê? 6, escolheu a coisa que eu chamo do quê? 7, e por que não 8? Aí eu estou ouvindo o que aí? 9. Aí Jesus fez o quê? Escolheu o quê? 10, que eu já uso inglês para falar o quê? 10. Aí Jesus estava tão animado que ele escolheu 11. Ele falou: pera, não posso escolher tudo aqui, senão já vão dizer que eu sou preconceituoso, que eu pego só a galera do gueto, da bocada, o povo perigoso, sinistro. Não, eu vou para Jerusalém, e lá no centro de Jerusalém eu vou pegar pelo menos um que é formado, que fala mais de 2 idiomas, que come com todos os talheres, que saiba entrar e sair de qualquer lugar. Eu vou escolher pelo menos um em Jerusalém. Aí ele volta em Jerusalém e ele escolhe Judas. Gente, pera um pouco. Devia ter ficado no gueto e completado já o quadro profético ali. Tinha que ir lá pegar esse Exu, porque a Bíblia diz que ele nasceu, cresceu para ir para o capeta, que o parto no inferno. Não tinha salvação para ele. O próprio Jesus disse: eu escolhi 12, um de vocês é o puro capeta. Às vezes eu pergunto, por quê? Tem que ter aquela irmã endemoniada, que a gente tem que chamar ainda de amada. Tem que ter aquele jovem que parece que tem um kit Exu dentro do corpo. Às vezes eu pergunto, por que tem tanta gente perturbada? Porque todo espírito sem corpo é um espírito sem autoridade legal. E o demônio precisa de um corpo para assistir o que o meu Deus vai fazer na tua vida ainda este ano.
Todo espírito sem corpo é um espírito sem autoridade legal. Deus é espírito e precisa de um corpo essa noite. Satanás é espírito e ele precisa de um também. Não interessa de que corpo Satanás vai ver a tua vitória. Só que o Senhor manda eu te dizer: nos próximos dias eu vou botar o diabo dentro do corpo de alguém para ver o que eu vou fazer na tua vida. O diabo vai assistir, não interessa no corpo de quem. A minha glória e o meu poder na tua vida. Pode se preparar, porque um tempo novo começa na tua vida. Oh, sim! Aqui, ó. Escuta. E o camarada era tinhoso. Você acredita que de todos os discípulos, o que menos deu trabalho para Jesus foi Judas? Ah, gente! Quando deu também, né? O que mais deu trabalho para Jesus foi Pedro. Tudo que Pedro pôde fazer para queimar o ministério de Jesus, ele fez. Tudo que ele pôde fazer para comprometer a chamada, a vocação, tudo que ele pôde fazer para arrastar na lama o ministério de ele fez. Quando o Senhor chamou Pedro, ele já estava revoltado, porque ele era da igreja de João Batista perdeu a cabeça, a igreja fechou. E irmãos que vêm de igreja que fechou, a gente sabe o trabalho que dá, porque não é filho da casa, a gente tem que adotar. Uma coisa é quando tem os filhos, outra coisa é aqueles que você adotou daquela igreja que fechou. A não ser quando eu vou voltar, eu vou falar tudo hoje aqui, tá bom, gente? Depois a gente resolve isso aí no Face depois. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Aí você começa a observar que ele estava tão revoltado que quando ele ouviu Jesus pregando, ele falou: essa coisa de igreja eu já sei. Essa coisa de palavra de Bíblia, já fui de igreja, meu pastor perdeu a cabeça, fechou, tô fora. Igreja não paga minha conta, não supre meu armário. A Bíblia diz que ele nem deu bola para a pregação, ficou lavando a rede. Mas Jesus é fogo, né, gente? Quando ele cisma com você, não adianta. Não adianta. Jesus já estava sendo pressionado pela multidão. Ele dá licença para ficar: Psiute, que não sabia o nome. Psiute, Pedro, que segundo os psicólogos ele era sanguíneo e sem dormir, porque aquela madrugada ele não tinha dormido. Porque tem gente que se dormiu é uma bênção. Agora tem gente que se não dormiu, ofende a mãe. Igual tem crente que com fome não dá para conversar com ele. Amado, vai na cantina, come uma coxinha, depois você volta. Tem gente que com sono tira um capeta da garrafa, de uma garrafa que ele nem tinha. Pedro olha para Jesus e diz: o que foi? Eu gostaria do seu barco emprestado, que eu estou já indo embora para cá. Não, é rapidinho, eu só vou terminar a pregação. Mas essa pregação vai demorar muito. Não, eu já estou concluindo, então entra aí no barco. Afasta um pouco da terra. Afastou, Jesus pregando e Pedro aqui, ó. Jesus termina a pregação, ele já começa a dobrar tudo as coisas. Jesus diz assim: não, agora a gente vai pescar. Ele falou: então, querida, essa parte eu não contei para você. Você tira o S, que hoje ninguém vai pescar, tá bom? Você pega um Uber, você pega a sua galera, você vai de caminhão. Aqui ninguém vai pescar, não. Eu estou varado de sono, não pesquei nada. Você pega um lambari, uma cutica que eu peguei, não tem um Bob Esponja, peguei um Lula Molusco, não peguei nada. Nós vamos fazer o seguinte: você vai para a tua casa, eu sou casado, minha sogra já mora comigo. Você não disfarça, não. Você vai para pescar com o seu. Jesus diz: não, você vai pescar comigo. Não, não vou, você vai pescar. Não, não vou. Você vai: Pedro, eu não estou pedindo, eu estou mandando. Porque tem gente aqui que veio para a igreja porque queria. É bom quando é assim. Mas tem gente aqui que Jesus trouxe na bicuda, na voadora, na havaiana de pau, para trazer você aqui. Aí você começa a observar que Jesus diz assim: ó, leva o barco à maré alta. Não, mas você tem a noite a Pedro, você não está entendendo. Dessa vez quem está no barco sou eu, lança a rede. A hora que a rede começou a puxar, Jesus disse assim: ó, puxa que é peixe. Eu vejo ele dizendo: não é um pneu, Pedro, não existe pneu ainda, puxa. A hora que ele puxa, é tanto peixe que o barco quase afunda. Ele olha para o peixe e diz assim: eu vou abrir um restaurante japonês e fazer um rodízio.
Eu só vou fazer um temaki, eu só vou fazer as coisas assim, já vou ganhar dinheiro, o povo gosta de japonês, porque joga no show. Pedro, me segue. Não, mas agora eu vou voltar. Pedro, me segue. Não, mas Pedro, me segue. Pedro olha para a pesca e para o pescador. Olha para a pesca e para o pescador. Deixa a pesca e vai com o pescador. Deixa a bênção e vai com o abençoador. Deixa o milagre e vai com o dono dos milagres. E aí ele começa a atazanar a igreja, né? Que aí ele sentado no culto, Jesus está pregando. Ó, vai acontecer o mártire, eu vou ser preso, eu vou sofrer. Pedro se levanta e diz assim: ai, para com essa pregação. Ah, nada a ver, você tem tanta pregação bonita, eu conheço os seus esboços. Ah, essa deve ter uma pesada, eu vou morrer, tenho uma... Para. Jesus olha para ele e diz assim: eu te repreendo, Satanás, aparta-te de mim. Eu vejo ele voltando para o lugar dele dizendo assim: mas está pesada. Você há de concordar com uma pregação pesada, que ele tem muito melhor. A Bíblia relata que agora Jesus chama todos os discípulos e começa a lavar os pés de todos, até de Judas. Mas tem um que não quer dar o pé: Pedro. Pedro, dá o pé. Não, meu pé o senhor não vai lavar, o senhor não é manicure, não. Meu pé o senhor não vai lavar. Pedro, dá o pé. Não, meu pé o senhor não vai lavar. Pedro, dá o pé. Não, meu pé. Se você não der o pé, eu não tenho parte contigo e você não tem parte comigo. Pode me lavar inteiro. Pedro, não é inteiro, é só os pés. O que faço eu agora tu não entendes, mas vai entender depois. Jesus coloca os discípulos no barco e diz: vamos atravessar outra banda, porque eu preciso falar com o meu pai. Chegando do outro lado, a conversa se estende. Ele diz para os discípulos: volta, que depois eu me encontro com vocês. Eles entram no barco, começam a voltar. E Pedro no barco está assim: ó, queria falar nada não, queria apavorar, mas ele vai voltar como? Só tinha um barco e a gente está com ele. A gente vai morrer, cara. Ó, ele vazou. Ele vazou, evacuou, liga na pipa, queimou o chão. A gente vai morrer agora. De repente Jesus vem andando sobre as. Todos os discípulos começam a gritar: é um fantasma, é um fantasma. Jesus diz: não temas, sou eu. Todos acreditam, menos um: Pedro. Não é não. É um fantasmão sim. Pedro, sou eu. Não é. É um fantasma feio, bicho papão. Pedro, sou eu. Não é. É um fantasma. Pedro, sou eu. Se é tu, manda eu ir ter contigo. Vem, Pedro. De repente um vento sopra contrário. Ele tira os olhos do mestre, porque o obstáculo é aquilo que você vê quando você tira os olhos de Jesus. Ele afunda. A hora que ele afunda, ele começa a morrer. Não vi. A hora que ele afunda, ele começa a morrer. Não vi, começa a morrer. A morrer. Onde você encontrou isso? Evangelho de João, capítulo de número 20, diz que ele era pescador, filho de pescador, sabia nadar de tudo quanto é jeito, morrer afogado, como ele podia ter boiado. Você socou disso, você arrancou isso de onde? Do Google. Você acertou, ele estava morrendo afogado. Mas como se ele sabia nadar? Quem já fez natação sabe, natação é uma técnica. E quando Jesus quer te provar, a técnica não funciona. Não importa a academia, não importa o anel, não importa o diploma, não importa a técnica. Quando a unção desce, não tem técnica que governa o mundo invisível. Quando a unção desce, não tem anel e não tem diploma que diz o que Deus tem ou não que fazer. Hoje o Senhor manda eu te dizer: tem gente achando que eu só vou te usar na técnica, mas o vento do Espírito está dentro de você e algo vai acontecer hoje. Jesus está pregando dentro da igreja. Aí tem aqueles crentes que gostam de ficar conversando lá fora. Pedro estava lá fora e papeando e entra no Face, entra nas coisas tal. De repente passa um cobrador de impostos e diz assim: ei, diga uma coisa, o teu mestre paga imposto? Pedro estava fora do culto, desatolhado. Claro que paga, todo mês paga a parcela. Então diga aqui para ele que eu acabei de vir pegar a parcela desse mês.
Ele entra na igreja. Sabe, a gente conhece o obreiro. Sabe quando o obreiro fez aquela cara de que deu besteira? Aquela cara de que peidou. Jesus olha para a cara de Pedro, já entende tudo, diz assim, ó, igreja, espera um pouco. Escuta, já vou terminar a pregação, espera só um pouco. Pedro, o que aconteceu? Só uma pergunta. O senhor paga imposto? Claro que não, Pedro, nunca paguei. Lasqueira. Por quê, Pedro? Porque tem um cobrador de imposto lá, eu acabei de dizer que o senhor paga. Você também não aguenta essa língua dentro da boca, né? Vai pescar. Não, ele não quer peixe, ele quer dinheiro. Vai pescar. Não, ele não quer peixe, ele quer dinheiro. Vai pescar. O primeiro peixe que você pegar, abre a boca. Lá tem a quantidade para você pagar a minha e a tua parcela. Sou Deus de providência. Todos os discípulos tentando expulsar um demônio. De repente Pedro diz assim, sai que eu já sou as coisas. Eu sou Neuza Etioca, Rebeca Brau. Eu sou universal. Sai! Que esses demônios eu expulso. Pedro vai tentar, não consegue expulsar nem um exumirim. Jesus chega e diz assim, Pedro, dá licença, essa casta só sai com... Pedro olha para os outros discípulos e diz assim, ele deu uma indireta que eu não jejuo e não oro, precisava expor isso. De repente está todos os discípulos conversando, Jesus interrompe a conversa e diz assim, Pedro, fala, Senhor, essa madrugada eu estava orando e o diabo pediu você para mim, eu tive que discutir com ele. Não valeu, obrigado. A hora que Jesus sai, eu vejo Pedro dizendo, ai que pesado, nossa conversa estava 1 hora, tinha que vir com esse papo, Satanás quer você, Pedro, Satanás, olha, eu já não durmo com a luz apagada, agora dormir com esse barulho. Não estou gostando mais dessas coisas não. A Bíblia diz que agora estão todos reunidos na Santa Ceia e Jesus diz, em verdade vos digo, um de vocês há de mim. Todo mundo olha para quem? Ele se levanta e diz assim, gente, não é eu prometo, não é eu. Judas, fala, fala, não é eu, cara. Ainda que todos te deixem, eu todavia não te deixarei. Ainda que todos te abandonem, eu todavia não te abandonarei. Ainda que todos te larguem, eu todavia não te largarei. Pedro, antes que o galo cante, você me nega 3 vezes. Eu vou desviar. Eu vou, cara. Eu vou. Desde que eu cheguei nessa igreja, tudo é eu. Pedro tem demônio. Pedro afunda que eu engoli água. Eu passei mal, fui parar na UTI. Aí depois eu fui dar um comentário. Você viu no Monte da Transfiguração? Quando eu fui falar lá com Moisés, que eu achei tudo aquilo lindo. Eu falei, gente, vamos fazer um piquenique. Levei um coisa lá. Não aguento ficar na igreja desse jeito. Eu vejo João dizendo, pensa bem, ele curou sua sogra. Não estou mais aguentando essa perseguição na igreja. Jesus diz assim, eu nunca precisei de oração como eu estou precisando. Vai orar por mim. Tiago, estou aqui. João, eu. Pedro, eu também. Eu sou da oração. Eu sou do círculo de oração. Eu sou dos manaia, dos dergandoiandas, porque não nagachai. Eu sou dos plapliplou, dos oriandalabai. Eu vou orar. Jesus disse, então ora. Jesus vai até o Monte das Oliveiras. A hora que ele volta, Pedro está. Pedro, ai que susto, que eu gritar desse jeito, porque coisa para essa igreja de Pentecostes. Pedro, não é para dormir. É para orar. Não, mas deu uma distraída. Acho que foi um Dramin que eu tomei faixa preta. Põe lá, que agora eu vou orar. Jesus volta pela 2ª vez. Pedro está. Pedro, ai pelo amor de Deus, teu sopro no coração me mata desse jeito de susto. Pedro, não é para dormir, é para orar. Não, mas agora eu prometo, eu vou orar. Jesus volta pela 3ª vez. Pedro está. Pedro, leva. Ai, pelo amor, eu acho que Deus quer me usar que nem José no sonho. Pedro, o espírito é forte, mas a tua carne é fraca.
E eu percebi que você não é capaz de orar nem uma hora. Falei. É que você estava dormindo também. Não vem com essa cara não. Não era só eu não. Mas você viu que explodiu para mim a bomba. Ó, saí da igreja. A hora que Pedro está saindo da igreja, os soldados prendem Jesus. Ele diz: eu saio, mas eu faço um arregaço. Ele cata a espada para cortar a cabeça do soldado. Não trabalhava em circo para cortar a orelha. A hora que ele vai cortar a cabeça, o soldado desvia, corta a orelha. A hora que ele corta a orelha, Jesus olha para Pedro e diz assim: que você fez? Jesus conserta a orelha e diz: Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Guarda a espada na bainha. Ele olha para os discípulos e diz: tchau, fui. A Bíblia diz que Pedro desvia dali para frente. De todos os discípulos, ele foi o que mais deu trabalho. Eu só contei algumas histórias, só algumas. Teve mais que ele aprontou. De todos, o que mais deu trabalho foi... O que era mais perfeito era Judas. O que menos deu trabalho, mas também quando deu, né? O que você está querendo dizer? Deus não monta um quadro profético com Judas. Quando vai ter Pentecoste, Deus vai atrás dos Pedro. Seja um Pedro atrapalhado, mas não seja um perfeito Judas. Seja um Pedro atrapalhado, mas não seja um perfeito Judas. Seja um Pedro atrapalhado, mas não seja um perfeito Judas. Seja um Pedro atrapalhado, mas não seja um perfeito Judas. Judas não forma quadro profético. Judas não forma quadro profético. Tanto é que em Atos 1, porque todo mundo canta Atos 2, né? Eu queria que a pessoa cantasse Atos 1, porque antes do 2, talvez você não sabia, vem o 1, é 1, 2. Em Atos 1, Judas já tinha morrido. Judas já tinha? O quadro profético ficou desfalcado, agora tinha 11, tinha que completar 12. Mas para completar, os camaradas tinham que ter requisitos. Tinha que ter acompanhado o ministério de Jesus, tinha que ter estado presente em Jerusalém na morte e na ressurreição de Cristo. Só tinha 2 que tinham essas características. Foi feito um sorteio, Deus botou a mão no sorteio e saiu o nome de Matias. Saiu o nome de Matias. Eu disse que saiu o nome de Matias. Completou o quadro profético que vem a Atos 2. Atos 2 não acontece com Judas. Pentecoste não acontece com Judas. Se a igreja quer viver Atos 2, Deus tem que arrancar e ativar na casa os Atos 2 não acontece com Judas. Enquanto Deus não varrer dessa casa e não ativar não tem Pentecoste. Desde a hora que eu cheguei, Deus disse: André, tem Matias na casa. 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 Tem homens que eu vou ativar hoje. Tem mulheres que eu vou ativar hoje. Tem jovens que eu vou ativar hoje. Eu sinto o cheiro de Matias aí no meio. Eu sinto o cheiro de Matias aqui do lado. Hoje o Senhor manda eu te dizer: eu vou arrancar o Judas e ativar você. Eu vou varrer o Judas e vou ativar você. Eu vou assoprar o Judas, mas vou ativar você. Só aqueles que querem viver o Pentecoste, ainda por esses dias, abre a tua boca e comece a dar lugar, porque tem Deus na casa. Diga comigo: eu creio que é tempo de Deus ativar nessa casa os Matias. Tem Matias na casa. Jesus reuniu todos eles e disse assim: agora vocês vão ficar aqui dentro comigo 40 dias.
Não é teologia da prosperidade, não é libertação. 40 dias eu vou ensinar vocês o reino. Eu vou ensinar vocês eu não vou mudar a linha da mensagem. Vai ser reino nos 40 dias. Reino. Porque João Batista, quando ele estava no deserto, gafanhoto e mel, ele ouviu uma voz gritando lá no deserto. E aquela voz era espiritual. E todo espírito sem corpo é um espírito sem autoridade legal. Aquela voz precisava de um corpo. E aí ele disse para a voz: se é uma voz, eu sou um corpo. Vamos fazer uma aliança? Já que você precisa gritar, grita em mim. Aí perguntaram para ele: você é reencarnação? Allan Kardec, é Elias, é Moisés? Ele falou: não, eu sou apenas a voz de algo que no reino está gritando lá no deserto. O que você está querendo dizer, pastor? João 18, o meu reino não é deste. Romanos 14, o meu reino não é comida e nem, não é prazeres carnais, é gozo no espírito. Lucas 17, o meu reino está dentro de vocês. Mateus 16, e deste reino eu dou para vocês as chaves. Hebreus 11:3, pela fé acreditamos que os mundos foram criados. Já estudou física quântica? É comprovado pela física quântica que 96% do que existe na Terra está encoberto. Só 4% está descoberto porque tem luz. Isso aqui você só consegue enxergar porque tem luz. Se não tivesse luz, isso aqui não existia. Tudo só existe porque tem luz. Tudo só existe porque tem. A luz reflete nessa menina dos nossos olhos, nos faz entender o objeto e nos faz entender que aquilo existe. Tirou a luz, nada mais existe. A física quântica comprova cientificamente: 96% do que existe no mundo está em densas trevas. Só 4% está na luz. Por isso que em Eclesiastes 12 diz assim: mas Deus a seu tempo trará luz sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Colossenses 1:16, porque em Cristo eu criei todas as coisas, diz o Senhor. Eu criei as coisas que vocês podem ver, e eu criei as coisas que vocês não podem ver. Se o que a gente pode ver, segundo a física quântica, é só 4%, a gente está perdendo 96%. Eu cansei. Hoje eu vou sair daqui vendo pelo menos uns 10% a mais. Por quê? Porque o reino não é deste mundo, não é comida nem bebida. Esse reino está dentro de mim. E dá licença, eu tenho as chaves. Se eu tenho as chaves de um reino que não é desse, eu preciso sair desse. E como eu saio? No Pentecoste. No Pentecoste. O Pentecoste tira o crente do físico. O Pentecoste tira o crente do visível. O Pentecoste bota o crente num nível tão alto que você começa a ver o que você nunca viu. Tem gente aqui que Deus vai começar a dar visões. Tem pessoas aqui que vai começar a ter sonhos. Tem pessoas aqui que vai começar a profetizar. Porque em Pentecoste acontece isso. Deus libera profecias. Deus libera visões. Deus libera sonhos. Eu estou sentindo Deus tocando em crente aqui. O Senhor manda eu te dizer: pega essa chave e sobe. João estava em um nível tão elevado na ilha de Patmos que ele ouviu uma voz que dizia assim: ó, João, sobe, sobe, sobe. Se eu sou uma alma tendo a opção de viver em dois corpos, um físico e um espírito, eu posso me mover em duas dimensões ao mesmo tempo. Então desculpa, se você quer viver só as coisas visíveis, eu decidi como Moisés em Hebreus 11, abandonar o palácio e a riqueza e ficar no deserto enxergando o invisível. Enxergando o invisível, enxergando o invisível. Ninguém te entende, sabe por quê? Porque você tem chaves de um reino que não é desse mundo. Quando você toca, quando você canta, quando você prega, quando você glorifica, quando você fala em mistério, quando você marcha, quando você dança, quando você roda, quando você sapateia, você já não está mais no físico. Você já não está mais no físico. Hoje o Senhor manda eu te dizer: abre a tua mão que eu libero a chave agora. Abre a tua mão que eu libero as chaves agora. Abre a tua mão que eu libero as chaves agora. Aqui Efésios capítulo de número 1, versículo 3. Bendito é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos. Efésios 1:3. Bendito é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos. Quantas bênçãos? Quantas bênçãos? Vamos completar o versículo. Nas regiões. E as regiões celestiais ficam no império das trevas ou no reino de Deus?
Então, se todas as bênçãos já foram liberadas nas regiões, você quer alguma bênção? Entra e pega. Agora, como é que você vai entrar sem dar um glória? Só tem uma maneira de acessar o mundo espiritual, com palavras. Só existe uma maneira de acessar o mundo espiritual, com palavras. Então abre a tua boca, 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 abre a tua boca. Eu só falei do reino para vocês em alguns minutos. Jesus ficou falando sobre isso 40 dias. Como não ia explodir? Eu estou falando de reino para vocês só alguns minutos. Sobre esse mundo espiritual, o mundo invisível, a glória, o governo, regiões celestiais, primeiro, segundo. Jesus ficou falando disso 40 dias. O 2. Quando deu Atos 2, eles estavam cheios. Mas quem ouviu essa palavra durante 40 dias? Escuta, quem ouviu essa palavra durante? Foram 500. 500. Aí passou 10 dias. Depois de 10 dias tinha saído da igreja 380. 40 ouviu sobre o reino, 500 ouviu durante 40 dias sobre o reino. Mas depois de 10 dias, porque 40 para 50, 10. Aí fez 10 dias, Pentecoste. Nesses 10 dias saiu quantos irmãos da igreja? Quantos irmãos? Ficou 120. Desculpa, reino não é para todo mundo. Reino não é um apelo que você fala, quem quer entrar no mundo espiritual vem aqui na frente. Não é. Não é se você quer entrar no reino, o que você é capaz de fazer para entrar. Porque o que não é confrontado não é mudado. O evangelho não alisa, ele amputa. Tua mão direita te faz pecar, corta ela. Teu olho direito te faz pecar, arranca ele. Vá sem olho para o céu, mas não vá com ele para o inferno. Aí eu morro de medo para o inferno. Para com isso. A tua vontade de ir para o céu tem que ser maior que o teu medo de ir para o inferno. Você tem que desejar o céu com todas as suas forças. 500 ouviu sobre o reino, mas só 120 ficou. Só 120. Espera um pouco, só 120 ficaram. Escuta, maior foi o número que saiu ou que ficou? Espera um pouco, maior foi o número que saiu ou que ficou? Deixa eu dizer para os pastores, nunca fiquem assustados quando o número de crente que estiver saindo for grande. Às vezes aquela galera saindo é Deus dizendo, se prepara, estou mandando o Pentecoste. Se prepara, está vindo um cheiro de Pentecoste. Para o Pentecoste acontecer, Deus tem que empurrar para fora os 300 e deixar os 120. E aí eu faço uma pergunta para você. Você faz parte do grupo do WhatsApp dos 380 que não aguentaram ficar? Ou você faz parte dos 120? Passou todo o vento, toda a tempestade e você ainda está aqui. É o 34º dia. O diabo olha para você e diz assim, ela veio. Diabo olha para você, é o 34º dia, diz, ele veio. Escuta, Satanás, Deus escolheu os 120 nessa festa. Deus escolheu nesses 50 dias os 120. Então os 380 que saia, os 120 vai ficar e serão sapecados no poder, serão alcançados com milagre, serão sacudidos no fogo. Hoje você vai sair daqui pingando azeite, porque um tempo novo sobre a tua vida começa hoje, diz o Senhor. Agora eu sei porque 380 saiu, porque estavam todos reunidos no mesmo lugar. E não é fácil ficar no mesmo lugar com um tipo de crentes.
Hoje em dia, para você ficar no mesmo lugar com algumas irmãs, hoje em dia, para você ficar no mesmo lugar com alguns irmãos, ou você tem identidade de Deus na tua vida, ou você não fica. Frases de quem nunca vai viver um Pentecoste: se ela chegar, eu saio. Frases de quem nunca vai viver o Pentecoste: se ele entrar no louvor, eu saio. Se ele for, eu não vou. Frases de quem vai viver o Pentecoste: eu estou aqui, fico aqui, não saio daqui, enquanto não for revestido do alto. Enquanto eu não for revestido do alto. Você sabe quem te chamou? Você sabe para quem você está dando esse glória? Então entenda, teu ministério não é para agradar meia dúzia. Teu ministério não é para agradar quem está ao redor. Então os incomodados que pedem estrutura para Deus para te aguentar, porque Deus vai te honrar e vai começar hoje, diz o Senhor. Aqui. E eu encerro começando a dizer: de repente, Pentecoste a gente não agenda. Aí vamos agendar um Pentecoste? A gente pode fazer uma festa de Pentecoste como essa. Mas Pentecoste é Deus que decide se ele vai fazer ou não. Ah, vamos fazer em agosto? Vamos fazer em julho? Tudo bem. Você pode agendar um Pentecoste. Mas Pentecoste não é algo que acontece na nossa agenda, no nosso calendário. Acontece de repente. É muita gente dizendo: não, vai ter que acontecer em julho, vai ter que acontecer em agosto. Não, não é assim. Eu fui batizado com o Espírito Santo dentro de um carro, indo fazer um trabalho no orfanato em Piedade. Mas fui cheio do Espírito Santo, tiveram que encostar o carro, porque eu comecei a dar trabalho, comecei a bater nos irmãos dentro. Era tanta língua que não cabia na boca, eu jogou no acostamento, comecei a profetizar para todo. Pentecoste, poder de Deus, você não agenda. E Deus vai pegar você nas próximas 24 horas. O Senhor manda eu te dizer: eu tenho 24 horas para pegar você. Eu tenho 24 horas para pegar você. Estavam todos sentados. Não tinha pandeiro? Pega esse malote, tua vitória vai chegar de carro forte. Não, não tinha. Unidos no mesmo lugar, assentados. Escuta, assentados. De repente, eles começaram a ouvir Pentecoste começa assim. Eles começaram a ouvir Lucas era médico. Aí ele fala assim: olha, esse som parecia um vento. Ah, gente, eu queria ouvir um maestro falando, um compositor, um músico, porque músico tem um ouvido que não existe ninguém. Músico é um extraterrestre. Me encontra na Bíblia onde está escrito que tocar é um dom de Deus. Tocar é um pedaço de Deus na pessoa. Quando o Senhor fez Lúcifer, ele colocou dentro de Lúcifer a flauta, o pífaro e os tambores dentro. Não tinha um pedestal, ele tocava o pífaro dentro. Tanto é que quando ele se rebeliou, Deus queimou o teclado, a bateria, a guitarra, o baixo, deixou ele cair na terra em silêncio, tirou dele o som. Você quer matar um músico? Tira dele, arranca, pede seus meninos de cantar, se mata. Todo músico ele ouve de 3 formas: externo, médio e interno. O músico ele tem a capacidade de dividir todos os sons no cérebro enquanto ele está ouvindo. Esses dias eu cheguei numa igreja para pregar, que minha esposa é tecladista, estacionamento longe do templo. A minha esposa disse: nossa, essa corda de aço do violão está me incomodando. Eu falei: que corda? Ela falou assim: eu prefiro a de nylon, a de aço me incomoda. Ai, olha que agressiva. Eu falei: pelo amor de Deus, o músico tem um ouvido. Quando o músico fala assim, eu pego de ouvido, eles têm um ouvido externo, eles conseguem captar o que a gente, meros mortais, não captamos.
eles captam. Externo. Médio é quando o músico tem a capacidade de transformar o que ele ouviu em impulsos elétricos. Interno é quando ele começa a comunicar esses impulsos elétricos com uma parte do cérebro dele, que agora os médicos que estão tratando o Alzheimer chamam de memória musical, que é a memória mais forte que um ser humano tem no corpo. Tanto é que hoje em dia a única cura para o Alzheimer é a música. E quem mexe com música dificilmente terá Alzheimer, porque o teu cérebro ele é firme por causa da música. A gente vai falar sobre isso agora. De repente eles começaram a ouvir Lucas disse, esse som parecia um vento. Mas Lucas é o que a gente tinha também, né? Não dá para criticar. Mas eu queria ouvir o pastor Peterson, o Magdiel. Eu queria que vocês ouvissem aquele som e depois dissessem para a gente com que ele parece. Porque você tocou um cavaquinho, tocou um violão, tocou uma guitarra, para mim é a mesma coisa. A minha esposa falou assim, olha esse violino. Eu falei, onde? É mal de músico gostar de ouvir playback. Minha esposa vai ouvindo playback, ela consegue separar todos os instrumentos na cabeça. Eu falei, meu Deus, é uma viagem louca que ela faz sozinha. Eu queria que um músico dissesse para mim com que se parecia aquele som. Lucas diz, o som parecia com vento, o som parecia com o... Aí os pregadores estão gritando que em Atos 2 soprou um vento. Não soprou! Não tem vento em Atos 2. Se jogasse uma toalha assim, caía direto. Não tem vento. Aí os pregadores, vai soprar o vento. Você quer soprar, sopra, mas não fala que tinha vento. Não tinha. Não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador, não tinha capa-vento, não tinha. Não tinha. O vento parecia com o som, não tinha som. O som parecia com o vento, não tinha vento. Não tinha, diga pelo menos para uma pessoa, não tinha vento. O médico disse que o som parecia com o vento, mas não tinha vento. E todos perceberam que aquele som estava vindo do teclado. Estava vindo do teclado. Estava vindo dos tambores. Aquele som estava vindo do... Aquele som estava vindo do... Se a igreja não começar a reproduzir na terra um som que já está sendo tocado lá no... Desculpa, vocês podem chamar o que aconteceu de tudo, menos de Pentecoste. Para mim chamar algo de Pentecoste, em primeiro lugar, tem que estar vindo do... Senão para. Tem uma menina no ministério de intercessão da minha igreja, ela veio do candomblé. E ela era a única no candomblé que desenvolvia a pombagira. Ela disse para mim que o rapaz que ficava na atabaque, se ele errasse o tempo de tocar, a pombagira não descia. Porque quem mexe com música sabe que música é tempo. Se o guitarrista errar o tempo, o baterista pegou, atrapalha todo mundo, é tempo. Quem está na atabaque, quem foi do candomblé aqui sabe o que eu estou falando. Se errar o tempo da atabaque, a pombagira não se manifesta. Primeiro livro de Coríntios 14:8. Se o som estiver errado, diz o Senhor, ninguém vai vencer a batalha. É tempo de Deus entrar nas igrejas e corrigir É tempo de Deus entrar nas igrejas e corrigir É tempo de Deus revirar alguns músicos e alguns levitas e corrigir dentro deles Naquela época, pastor Adelino, tinha o chofar. Esse foi o que derrubou as muralhas. Aí tinha outro que era assim, Esse era alinhando a terra com o céu. Aí tinha esse. Era para reunir o lixo das tendas e queimar no arraial, tudo que não prestava. Tinha esse. Era um sinal de arrependimento. Era 5 toques. Se quem tocava errasse o toque, Deus não trabalhava.
Esse dia eu estava fazendo um culto na igreja, um rapaz aparece de uma igreja, começa a tocar o chofar, e começa a tocar o terceiro toque. Chamei um pastor auxiliar meu e disse assim, ó, pede para ele parar de tocar aquele tom. Fala para ele, se ele quiser tocar algo aqui, ele toca o quinto, o terceiro aqui não. Aí ele falou, o quinto eu não sei, então vai tocar o terceiro na tua igreja. Ou a gente corrige dentro da igreja o chofar, ou ele é feito por chifre de carneiro ou chifre de antílope. O pequeno é de carneiro, o grande é de antílope. Chofar é diferente de berrante. Berrante é emendado, e Deus não tem negócio com emenda. Deus quer uma peça inteira. Quando o sacerdote tocava o chofar, olha que forte, quando arrancava o chifre, o animal sangrava, e normalmente ele sangrava até o sangue escorria por dentro do chofar. O chofar era colocado para secar. A hora que o sacerdote tocava o chofar, Deus lá do céu sentia saindo do cheiro do chofar o cheiro anunciando que tinha morrido um animal. Aquele som do instrumento anunciava que um sangue tinha sido derramado e que houve um sacrifício. Aquele instrumento, deixa eu conversar com vocês agora. Aquele instrumento anunciava que um sangue tinha sido derramado e que tinha acontecido um sacrifício. A raiva do diabo é quando você começa a tocar o teu instrumento e ele começa a anunciar o sacrifício. A raiva do diabo é quando você começa a atingir a uma oitavada, quando você faz a firula, o melisma, o falsete, o vocal run, o vocal drive. A hora que você vai começando as notas altíssimas, e a impostação da tua voz não causa vaidade, mas anuncia um sacrifício, provoca dentro da igreja o cheiro de um sangue, um cheiro de um sangue, um cheiro de um sangue. Hoje Deus me trouxe aqui para dizer, eu vou corrigir o som, eu vou corrigir o som, eu vou corrigir o som, eu vou corrigir o som. Vai começar a tocar na Demauá um som diretamente do céu. Talvez você não saiba, mas eles sabem. Se eles fizerem uma sequência de acorde, uma combinação de nota, e se eles aqui juntos começarem a usar as funções harmônicas, eles acabam com a gente nesse culto. É comprovado que desde 1950 a música tem a capacidade de curar o ser humano. Como não tinha médicos nos campos de batalha, os músicos iam lá para fazer uma sequência de acordes, uma combinação de nota, para provocar no corpo cura. Música cura. Já ouviu falar de musicoterapia? Música cura. A pergunta não é que sequência de acorde é esse. A pergunta não é que combinação de nota é essa. A pergunta não é que escala musical vocês estão tocando. A pergunta é, de onde está vindo isso? Para o som ser do céu, não basta ter uma escala musical, uma sequência de acorde, uma combinação de nota. Não basta ter uma melodia, um ritmo, uma harmonia. Quem está atrás do chofar tem que estar com uma vida alinhada. A pergunta não é o que está tocando, é quem está tocando. Não é que estão cantando, é quem está cantando. Hoje o Senhor manda eu dizer, eu vou corrigir dentro de você o som. Eu vou corrigir dentro de você o som. Aqui. Se eu pedir, escuta, talvez vocês não estão entendendo, mas eles estão. E quem é músico sabe o que eu estou falando. É tempo de eu falar com os músicos. Deus me trouxe aqui para falar com os músicos. Se vocês fizerem uma tônica, uma dominante ou uma subdominante, se vocês fizerem maliciosamente, vocês acabam com a alma desse povo. Porque eu preciso pregar pelo menos 15 minutos para alcançar a alma da pessoa. A música alcança de maneira direta.
Por isso que se o diabo tiver que entrar dentro da igreja, ele vai preferir entrar pela música. Já ouviu falar do trítono? Já ouviu falar do trítono? O intervalo de 3 tons inteiro entre 2 ou 3 notas, conhecido na Idade Média como o som do diabo. Porque quando o músico toca o trítono, ele consegue provocar um transtorno na alma e no psique de um ser humano que não consegue se resolver em horas. Na época, na igreja da Idade Média, o músico que tocava o intervalo de 3 tons inteiro entre 2 horas, morria queimado no fogo. Esses dias eu estava pregando numa igreja, o músico começou a tocar, ele começou a fazer umas notas baixas, eu falei, para com isso. Sai daí, precisa não. Já que você vai cantar, já que você vai tocar, tenha certeza que o som que você vai reproduzir na terra, já é um som que está tocando lá no... Primeiro dia, vocês dão volta na muralha e tocam o instrumento. Segundo dia, toca o instrumento. Terceiro dia, toca o instrumento. Quarto dia, toca o instrumento. Quinto dia, toca o instrumento. Sexto dia, toca o instrumento. Sétimo dia, ninguém leva a guitarra. No sétimo dia, deixa a bateria em casa. Deixa o teclado em casa. No sétimo dia, eu quero ouvir um som. E agora não é das cordas, não é dos metal. Agora eu quero ouvir um som que saia de dentro de vocês, porque eu quero entender quem são vocês agora. Vocês vão abrir a boca e gritar. Cesse a bateria, cesse os acordes, cesse as notas, cesse a escala musical. Eu quero que vocês abram a boca, porque eu quero entender quem eu tenho aqui. 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 Abre a tua boca, porque eu quero entender quem eu tenho nesse 34º dia. Abre a tua boca, porque eu quero entender quem eu tenho nesse 34º dia. Abre a tua boca e grita: Shabbat! Foi isso que alguns judeus dizem que eles gritaram, Shabark, que era uma palavra de alto nível de adoração. O som que estava vindo começou a encher Sabe quando você está cantando e o som que você está fazendo começa a encher aqui a casa? Não tem nada que alegra mais um músico quando ele percebe que o som encheu a casa. A hora que o som que estava vindo do céu encheu um começou a ver no outro fogo. Gente, eu vou acabar. Um começou a ver no outro fogo. Um começou a ver no outro... Peterson, me ajuda. Foi mais ou menos assim, era 120. Aí eu fiz assim, ó. Estava ouvindo um som que era do céu, de repente eu vi em cima de você fogo. Eram várias línguas, a Bíblia diz que eram 11 idiomas. E estava chacoalhando como... Eu comecei a ver, aí eu fiz assim, ó. Só que você via em mim também, aí você apontava para mim. Ah, mas eu vi nele também. Ó, só que eu via em você, mas não conseguia ver em... Pentecoste é quando eu consigo ver fogo no meu irmão, mais do que em mim. Todo mundo só quer ver fogo nele. Eu prego, eu canto, eu toco, Deus me usa, eu marcho. Hoje Deus manda eu te dizer: Pentecoste é quando você vê fogo no teu irmão e para de ver em você. Você vê no teu irmão, o Senhor manda eu te dizer: deixa eu mostrar para quem está do teu lado o fogo que está em você. Deixa eu mostrar para quem está do teu lado a unção que está sobre você. Não precisa publicar, não precisa gravar, não precisa tirar selfie. Hoje o Senhor manda eu te dizer: o fogo que está na tua cabeça, quem está do lado vai ver. O fogo que está na tua cabeça, quem está do lado vai ver.
De repente o fogo desceu. De repente o fogo desceu. De repente o fogo desceu. A hora que o fogo desceu, as bocas se abriram. A hora que o fogo desceu, as bocas se abriram. A hora que o fogo desceu, as bocas se abriram. A hora que o fogo desceu, as bocas se abriram. A hora que o fogo desceu, as bocas se abriram. As bocas se abriram. As bocas se abriram. Fica de pé. Tenta trazer um som do céu. Espontâneo. 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 O som no cenáculo. O som no cenáculo foi ouvido por 7.000 pessoas na mesquita. Quem estava lá na mesquita começou a ouvir o som que vinha lá do cenáculo. Um olhou para o outro e disse: vamos ver o que está acontecendo lá. Quem já foi para Israel sabe. Dentro de um cenáculo não cabe 7.000 pessoas. Então pelo menos uns 100 entraram no cenáculo e disse: não acredito. Os palestinos, falando em mais de 10 idiomas, como se tivesse nascido como nativo. Versículo 4. O que eles falavam em vários idiomas eram as grandezas de Deus. Versículo 4. Todos foram cheios do Espírito Santo. Os 7.000 não conseguiram entrar. Continua de pé. Os 7.000 não conseguiram entrar no cenáculo. Já que os 7.000 não conseguiram, vem comigo. Já que os 7.000 não conseguiram, os 120 que estavam cheios do Espírito Santo. Pentecoste não segura crente cheio aqui. Pentecoste põe o crente na rua para ganhar alma, para salvar vidas. Deus não quer 120 queimando aqui. Deus quer 120 queimando lá fora. A Demauá vai derrubar as paredes e levar o evangelho para fora. Essa será uma igreja na rua. Essa será uma igreja da rua. Essa vai ser uma igreja no domingo, para ser uma igreja para a cidade. Hoje o Senhor manda eu te dizer: eu vou te encher para você sair daqui. Eu vou te encher para você sair daqui e ganhar no mínimo 3.000 almas. 3.000. Vai começar com 3.000. Talas. O som que eu vou gerar aqui. O som que vai reproduzir aqui. Tu és um sofá na minha mão. Tu és a quinta nota. Abre as mãos, pastor Adelino. Os pastores, me ajudam. Intercede por mim, porque o que eu vou profetizar aqui é muito forte. Sabe o que é Atos 2? Deus me trouxe aqui para explicar para vocês o que é Atos 2. Sabe o que é Atos 2? É Deus revertendo a Torre de Babel. Porque na Torre de Babel, Deus deu vários idiomas e espalhou todo mundo. Em Atos 2, Deus deu vários idiomas e juntou todo mundo.
11 nações. Eu prometo até a tua 4ª geração 11 nações. 11 nações, 11 nações. Lembra a visão que eu te dei das bandeiras? Lembra o laço de acidente que eu cortei? Lembra que tive eu que te sustentar no ventre da tua mãe? Porque tu não era para ter nascido, tu era o 8º da vizinho. Eu pulei os seus 7 irmãos por causa da obra que eu tenho com você. Ah, nunca foi com Eliabe, nunca foi com Abinadab, nunca foi com Simeia, nunca foi com Natanael, nunca foi com Gozém, nunca, 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 sempre foi com você. Onze nações. 11. Eu encerro, já pedindo desculpa por ter me estendido. Pentecoste aconteceu quando eles ouviram um som viram um no outro, abriram a boca e falaram em. Vamos lá. Pentecoste foi quando eles ouviram um som viram um no outro e começaram a falar em. Então Pentecoste só acontece na Ademauá se Deus mudar o que a gente anda. O Pentecoste só vai acontecer nos próximos dias se você deixar Deus mudar o que você anda. O Pentecoste só vai começar a pegar aqui se você começar a deixar o Espírito Santo mudar o que você anda ouvindo, mudar o que você anda vendo, mudar o que você anda falando. Eu vou abrir tua boca agora, eu vou abrir tua boca agora. Aonde estiver um crente, 120 vai pegar, vai pegar, vai pegar. Onde estiver um 120, onde estiver um 120, onde estiver um 120, vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar. Depla cante deva, abandepla sauia, ebabarabandeuia, abandorepa, abandoria. Eu ouço o som do sofá, eu ouço o som do céu, eu ouço o som do céu.